Olá, meu nome é Wellington Carneiro, sou engenheiro mecânico. Estou aqui para apresentar um trabalho sobre aços estruturais, aço carbono de média resistência, do curso Engenharia de Estrutura Metálica da Faculdade Unileia. Vamos lá. O aço, como elemento estrutural, está ganhando bastante espaço na construção. Levando em consideração a taxa de construção e a presença do aço, podemos concluir, sem dúvida, que ele assumirá grande parte na construção civil e construção de estruturas metálicas. Dentre os aços estruturais existentes atualmente, o mais utilizado e conhecido é o ASTM A36, que é classificado como aço carbono de média resistência mecânica. Esse é o mais utilizado atualmente, embora não seja o mais resistente. Falando a respeito das aplicações do aço, eles podem ser usados nas plataformas de petróleo offshore, na construção de pontes, nas máquinas de engenharia civil, tanques e vasos de pressão, nas termoelétricas, nas usinas hidrelétricas, nas usinas nucleares, nos polos petroquímicos. Todas essas aplicações da construção se beneficiam dos atributos do aço moderno. Na edificação, nós temos 4 tipos de estrutura, que são os aços estruturais, as barras de reforço, as chapas e os aços não estruturais. Nas seções estruturais, o aço fornece uma estrutura forte e rígida para o edifício e representa 25% do uso nas construções. As barras de reforço, eles adicionam resistência à tração e rigidez ao concreto e compõem 44% do uso do aço nas edificações. O aço como barra de reforço é usado porque se liga bem ao concreto, tem uma eficiência de expansão térmica semelhante. As chapas, que podem ser usadas como acabamento das edificações, são usadas nos telhados, nas paredes internas, no teto, no revestimento e nos painéis isolantes para paredes externas. Já os aços não estruturais, eles são usados em equipamentos de aquecimento, refrigeração e dutos internos. Na infraestrutura, o aço ele é usado tanto nas redes de transporte como em serviços públicos. Na rede de transporte, o aço é usado para construir pontes, como já foi falado, para construir túneis, ferrovias, edifícios, estações de abastecimento, estação de trem, portos, aeroportos, etc. No serviço público, o aço é usado como tubulação de underground ou tubulações enterradas, tubulações que são usadas para água, gás, efluentes, eletroduto para encaminhamento elétricos, e mais de 50% do aço usado para esta aplicação está em tubulações residenciais ou em edifícios. Já na indústria, por exemplo, o polo petroquímico, o aço é vastamente usado nas tubulações de diversos schedules, vasos de pressão, reatores, tanques, esferas, turbinas, geradores. Falando a respeito das propriedades mais relevantes do aço, nós temos 3 tipos de aço. O aço de baixo carbono ou baixa liga, o aço de médio carbono ou média liga e o aço de alto carbono ou alta liga. O aço de baixo carbono geralmente tem um teor de carbono inferior a 0,25% do seu peso. Eles não podem ser endurecidos por tratamento térmico para formar martensita, de modo que isso geralmente é alcançado por tratamento a frio. Esse tipo de aço geralmente é macio e tem baixa resistência. No entanto, ele tem alta ductibilidade. O que quer dizer? Ele pode ter um alto grau de deformação sem se romper, tornando então excelente para usinagem, soldagem, além do mais ele apresenta um baixo custo. São usados para componentes de carroceria de automóvel, alguns componentes de construção e latas de alimento. Aço de carbono médio ou aço de média liga,
Ele tem um teor de carbono entre 0,25 a 0,6% do seu peso, além de possuir manganês na sua composição. As propriedades mecânicas deste aço são aprimoradas por meio de tratamento térmico, que é diferente do aço de baixa liga. Geralmente esses aços de médio carbono ou média liga são utilizados em rodas e equipamentos ferroviários, engrenagem, virabrequim e outras peças de máquinas que necessitam de razoável resistência mecânica ao desgaste, além da tenacidade. A tenacidade é a capacidade de um material absorver energia e se deformar permanentemente sem se romper. Aço de alto carbono, alta liga, são aços que têm na sua composição um teor de elemento entre 0,6 e 1,2. Na sua composição são utilizados cerca de 20 elementos de liga, além do carbono, que são eles o manganês, o silício, alumínio, níquel, cromo, cobalto, molibdênio, vanádio, tungstênio, nióbio, titânio, chumbo, entre outros elementos que formam essa composição de 20 elementos para aço carbono de alta liga. Esses aços de alto carbono e de alta liga ou alta liga, eles são utilizados para construção ou para fabricação de ferramentas de corte, para fabricação de molas e dos arames de alta resistência. Eles possuem um peso bem menor do que o peso de média e baixa liga e, por outro lado, ele possui uma resistência bem mais elevada. Falando a respeito dos principais tipos de aços utilizados, nós temos aço carbono liso, aço para vergalhão e aço estrutural, que já foi falado anteriormente. O aço de carbono liso ele é forte e durável e garante uma construção robusta. Ele não quebra quando é dobrado, é imensamente flexível, dúctil e com grande plasticidade, além de poder suportar calamidades como terremotos sem causar rachaduras no material. Aços para vergalhões, mais comumente conhecidos como aço de reforço, esse tipo de aço é usado como dispositivo de tensão para concreto armado ou estrutura de alvenaria reforçada. Ele retém o concreto por compressão e está disponível em vários tipos de grau. Segundo a norma brasileira regulamentadora 7.480, descreve que as barras de aço são classificadas de acordo com a sua resistência ao escoamento nas categorias CA25, CA50 e CA60. Esses aços são os mais utilizados para a construção de estruturas de concreto armado. Aço estrutural. Os aços estruturais são todos aqueles aços que possuem características ideais para serem usados como elemento estrutural, ou seja, devido às suas propriedades, conseguem suportar grandes cargas. O aço estrutural é fornecido em várias formas, como perfil longitudinal, perfil Z, perfil HSS, perfil L, perfil C, seção transversal, perfil T. Esse tipo de aço é geralmente utilizado na construção de edifício, pontes, navio, entre outras estruturas. Foi apresentado nesse vídeo as aplicações do aço, as principais propriedades do aço e os principais tipos de aço na construção civil. Meu agradecimento à Faculdade Unileia por essa oportunidade. Um grande abraço a todos.